Bom dia, gente. Bom dia. Vamos sentar, começar essa manhã de domingo, uma manhã cinza, mas bastante agradável, né? Bom estarmos juntos mais um domingo. Nós temos, no dia de hoje, muitas coisas que marcaram, né, a nossa vida e algumas coisas que estão marcando a nossa vida e outras que ainda marcarão, mas uma das grandes coisas que é comemorado hoje, comemorado não, eu diria até lembrado, isto, são os 10 anos do atentado nos Estados Unidos. Temos várias outras coisas que a gente está sofrendo, também podendo lembrar, né? Como situações em que a gente se encontra, de doenças, de filhos com problemas. Então, não é só um motivo só que faz a gente lembrar de algo terrível que aconteceu há 10 anos atrás. Mas também, ao mesmo tempo, muitas coisas hoje que a gente está vivendo também são terríveis e situações adversas que vêm em nossa vida. Quero começar essa manhã com um texto de Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37, que fala da cura de um surdo e gago. Esse texto ele é interessante porque ele fala de uma aproximação de Jesus, a forma com que Jesus lidou com esse homem. E diz assim o texto, a partir do versículo 31 de Marcos, capítulo 7... A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Esse texto, ele se choca um pouco. O ministério de Cristo é um pouco diferente do que o ministério de muitos pastores hoje em dia. Se você olhar para quem Jesus fazia os milagres, Jesus nunca fez milagres para milhões verem. E quando nós vemos um texto desse, onde Jesus puxa o homem de lado e cura ele, e ainda o proíbe de falar, e a gente olha hoje os nossos profetas da televisão, que na verdade querem que as pessoas falem, o quanto mais deles, querem mostrar os grandes milagres deles, não é? Os milagres de Jesus, às vezes, nos confundem, porque Jesus não os faz para milhares de pessoas. Jesus não os faz para que seja um marketing na vida dele. Jesus não faz isso. Sabe o que os grandes curadores, os grandes profetas televisivos fazem hoje? Eles anunciam uma cura sobre sua vida. E se essa cura não vier na sua vida, a culpa é sua porque você não teve fé suficiente para que essa cura acontecesse. Sabe o que é dizer isso para uma mãe que tem o filho dela, novinho ainda, bebê quase, com leucemia, morrendo, e ele diz para essa mulher, você não teve fé suficiente para que teu filho fosse curado? Você consegue imaginar a destruição que isso vai causar na vida de uma pessoa? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus faz milagres hoje ainda, Jesus ainda faz, Ele ainda cura, e aqueles que realmente creem nele, que têm ouvidos abertos ao que Ele diz, podem sentir paz, mesmo quando a cura não vem. Jesus cura pessoas sim, hoje ainda, mas nem todas são curadas. Surdo é aquele que pensa que o preço do amor de Deus é medido na quantidade de ofertas que você dá. Esse alguém é surdo.
Sabe, gente, Jesus está falando, mas poucos estão ouvindo. Jesus continua falando, mas poucos estão ouvindo. Jesus continua falando, mas poucos estão ouvindo, porque preferem ouvir coisas que o ouvido é mais agradável ao ouvido deles. Jesus continua falando. O volume dos profetas modernos, ele é assustador. Se você liga a sua televisão, você vai perceber que o volume deles é assustador, mas olhe para Jesus, olhe para os lábios dele, que está dizendo para você de repente, Efatá, abre-se, ou então, eu amo você, de uma voz bem baixinha, do lado, sozinho, só para você. Ainda que você tenha que andar por todo o vale da sombra da morte, ainda que você tenha que andar por esse vale, ele vai com você, ele vai junto, ele já esteve lá, ele já esteve lá. E ele vai por você mais uma vez. Então, gente, eu quero encorajar você essa manhã. Se você está realmente passando por dificuldades, situações difíceis da sua vida, isso não significa que você tem pouca fé. Isso não significa que Deus não ama você. Isso não significa que Deus está longe de você. Talvez isso signifique que você esteja passando por um vale de sombras. Mas também não significa que você está passando por ele só. Deus está lá contigo. Quero orar nessa manhã por pessoas que estão enfrentando problemas de saúde. Quero orar essa manhã por pessoas que estão enfrentando problemas emocionais. Pessoas que estão desapontadas talvez com a própria fé. Eu quero orar por cada um de vocês nesse dia. Porque o mesmo Jesus que chamou esse homem de lado, puxou esse homem de lado, não fez propaganda nenhuma. Chamou esse homem de lado e curou ele, não fez propaganda, não fez alarde, e justamente o contrário, diz, não conta a ninguém. Mas a empolgação era tão grande que as pessoas não conseguiram guardar para si. Esse homem, ele puxou esse homem de lado, esse mesmo Jesus pode puxar você de lado, e pode mostrar para você quem ele é, do que ele é capaz, do amor que ele tem por você. Então, se você tem essa situação em sua vida nessa manhã, se você entrou aqui nesse dia com teu coração pesaroso, como nós há pouco, na escola dominical aqui há pouco, ouvimos até a Juliana falar que o pecado às vezes destrói a nossa própria imagem, que temos de nós mesmos. O maior problema que o pecado pode trazer às vezes é para nós mesmos, destruir a nossa autoimagem. E se você entrou aqui dessa forma, eu quero orar por você também, para que nós possamos recuperar nossa autoimagem da forma como Jesus nos vê, de ter a habilidade de depositar aos pés dele o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa expectativa frustrada, a nossa falta de fé. Vamos fazer isso nesse momento. Eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor nesse dia, lembrar que Deus, o próprio Senhor Jesus, não era um showman. Era um homem que se importava com o ser humano, não com números, mas com o ser humano, e se importa com você, com a tua dor. Querido Deus, obrigado porque você é um Senhor que não cobra nada e que não precisa de nada de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que deu a sua própria vida em nosso favor. Mesmo sabendo que poderíamos nunca acreditar em você, e talvez nem agradecer pelo seu sacrifício, isso é amor. Pai, ninguém tem amor maior por nós do que você. Ajude-nos a dar ouvidos às tuas palavras, a todos os dias de nossa vida, e confiar no seu amor. Ajude-nos também a entender que mesmo no momento de vale, de sombra, de morte, de dor, nós podemos ter a certeza de que tu estás conosco. Quando o nosso coração desespera, quando o nosso coração perde a força, quando o nosso coração perde a esperança, que possamos nesse dia lembrar que o Senhor é um Deus que escolhe do meio do povo, que tira do meio do povo o ser humano específico e fala ao coração dele a dor específica que aquela pessoa está sofrendo.
Que nós não somos apenas mais um número dentro de uma média para o Senhor, mas nós somos seres humanos que o Senhor olha especificamente para nós, para cada um de nós, e fala especificamente a necessidade de cada um de nós. Que possamos dar ouvidos ao Senhor. E é só isso que nós precisamos e nada mais. Ajude-nos a abrir o nosso ouvido a Ti. Que nós não corramos atrás de coisas, de amuletos, porque o Senhor nunca precisou de amuleto para curar ninguém. O Senhor nunca precisou de muitas testemunhas para confirmar o Teu poder. Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz nesse dia. Que possamos acreditar no Senhor, no Teu amor por nós. Quero agradecer nessa manhã por cada pessoa que está aqui. Eu quero, junto com o clamor do coração de cada uma delas, elevar essa pessoa diante de Ti. Que o Senhor olhe, assim como fez com esse homem, que tirou esse homem do meio da multidão, curou os ouvidos e a boca desse homem. Que o Senhor possa curar também as feridas do coração, especificamente de cada pessoa que necessitar. Que também o Senhor possa curar as feridas da alma de cada uma das pessoas que necessitar. Que também a cura possa vir na saúde da pessoa que precisa nessa manhã. Deus, nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos do Senhor em nossa vida. E é em nome de Jesus que eu oro nessa manhã e agradeço desde já. Amém. Amém. Deus abençoe você. Quero convidar você a colocar o seu coração na adoração, a adorar esse Deus, que não precisa fazer marketing para mostrar quem Ele é. Chama a Juliana aqui, que ela vai fazer o momento missionário. Bom dia. Então, continuando esse nosso assunto do grupo de adolescentes, nós temos uma novidade. Vamos relembrar um pouquinho então o que aconteceu aqui há 2 semanas atrás. Pode passar as fotos, a maioria já viu. Então, a gente tem um período de futebol, jogos, brincadeiras, estudo bíblico. E no estudo bíblico nós separamos as crianças em grupos. O primeiro encontro foi de 8 a 9 anos e de 10 anos para cima, né? Até 15 anos a gente tinha aqui. No próximo sábado, então, nós temos uma novidade. A pedidos das mães aqui da igreja, e também porque a Raquel se voluntariou, porque nós precisamos dos pais envolvidos nesse projeto, além dos jovens, que é o Júlio e o Márcio. Nós vamos fazer um grupo para as crianças de 5 a 7 anos, para que eles também tenham a oportunidade de aprender a ter um coração voluntário, que é o objetivo do nosso projeto. Então, a gente tinha o Matias aqui, e mais algumas mães da igreja solicitaram, a Raquel vai assumir conosco esse grupo. Então, todos os pais que têm filhos nessa faixa etária também estão convidados a trazer os seus filhos, tá? De 5 a 7 anos, pode participar também. O nosso objetivo é, através de dinâmicas, esportes. Esse é o grupinho que tinha aqui de 8 e 9 anos. Davi com 7, quase 8, né? No primeiro encontro, pode passar. Daí nós tivemos o grupo Teen também, que a gente separou de 10 anos para cima. Nós já tínhamos uns 12 adolescentes. O Valério, claro, que fazia parte desse grupo. E a nossa proposta, pode passar o próximo, é desenvolver habilidades também neles. Então, o David aí falando inglês com os adolescentes. Nós vamos ter essa oficina de inglês. A Raquel vai fazer isso com os pequenos também, porque ela sabe falar inglês. E no próximo encontro, então, no sábado que vem, das 15 às 18, vai ter bate-papo, oração, estudo bíblico, futebol, banda Teen, vai ser o primeiro ensaio da banda Teen, e também oficina de inglês. Tudo isso, aos sábados, quinzenalmente, vocês estão convidados a participarem. Se você quiser ser voluntário, você que é jovem ou adulto e gostaria de se envolver, você é convidado para participar, e principalmente também para orar por essas crianças, por essa geração que a gente quer discipular com o coração voluntário, certo? Então, nós somos bem gratos a Deus porque Ele começou esse trabalho e trouxe adolescentes já de outras igrejas. Então, vocês podem convidar adolescentes, amigos de vocês, crianças, que eles serão bem-vindos aqui no espaço da Ser Livre. Amém? Então, pedimos que vocês continuem orando por isso. Eu quero aproveitar, já que eu vim aqui agora, para falar um pouquinho para vocês também do que está acontecendo na minha saúde.
para pedir oração de vocês. Então, a última semana foi um turbilhão, assim, as 2 últimas semanas, né? Na nossa família, na nossa casa, porque eu sempre faço exames de rotina, porque os 2 meninos que vocês veem aqui são 2 milagres do Senhor, porque foi uma janela de tempo, assim, onde Deus me permitiu ter os 2, porque depois eu não podia mais ter filhos. Já tive um problema antes deles nascerem, graças a Deus os 2 nasceram, e depois não podia mais ter filhos. Então, eu sempre estou acompanhando a minha saúde. E nas últimas 2 semanas começou a aparecer, além disso, algumas outras coisas bem estranhas. E para resumir a história, eu tenho 5 nódulos na tireoide, que isso já não era muito bom, né? Mas que eu poderia até esperar um pouquinho para fazer uma cirurgia. Mas ao lado desses nódulos apareceram nas nossas glândulas, que nós temos aqui, linfonodos. E a gente tem isso pelo corpo inteiro. E quando eles estão alterados é porque a gente está com alguma doença. Eles acusam que o nosso organismo tem alguma doença. Então, o médico sugeriu que eu fizesse uma cirurgia já nessas próximas semanas. E por causa desses linfonodos. E nessa cirurgia ele vai retirar minha tireoide toda. A princípio é isso, né? E ele sugeriu semana passada tirar a tireoide toda, tirar um linfonodo e analisar se é benigno ou maligno. E se for maligno, tira tudo, né? Só que aconteceu um outro problema na sexta-feira, que apareceram linfonodos nas minhas axilas. E isso indica aquela doença que a Dilma teve, que era malignidade. Eles só vão saber com certeza fazendo a patologia. Não tem como saber antes disso. Então, aí o doutor, na sexta-feira, pediu o cirurgião, que já ia marcar a cirurgia, para eu ir num oncologista. Então, a minha consulta é amanhã, às 11 horas da manhã. Depois dessa consulta, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer. Então, não é fácil passar por sofrimentos, né? Mas é um momento onde a gente vê que realmente ou eu creio no que eu digo que eu creio, ou eu não tenho esperança alguma. E Deus tem trazido assim, muitos textos à nossa memória. Deus é muito bom, sempre. Deus sempre é bom, Deus sempre tem um plano. E eu creio nisso com todo o meu coração. E Deus me lembrou essa semana desse texto, do Salmo 23 todo, né? Mas esse versículo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, e na pior das hipóteses, a morte, que na verdade para mim pessoalmente é a melhor, para todos nós, porque nós vamos para a nossa vida que é muito passageira. Né? Agora, para mim, não é esse momento que eu creio que eu gostaria de que minha vida fosse para a glória, né? Mas para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu preciso ter essa perspectiva. E eu creio no Senhor. Creio que Deus começou uma boa obra na minha vida exatamente há 20 anos atrás, quando eu conheci a Cristo. E que a minha vida é a eternidade. Essa é a nossa vida. Perto da eternidade, eu tenho 38 anos. Se eu chegar nos 98, 108, é muito. Então, a nossa vida é a eternidade. Deus tem trazido muito essa perspectiva para mim, Juliana. A nossa vida é muito passageira. Então, a minha decisão em tudo isso, a nossa decisão, nós com os meninos, é viver cada dia para Jesus, cada dia. Eu estou no lugar certo, eu estou no Rio de Janeiro, as pessoas ligam de Curitiba, voltem para cá, por favor, a nossa igreja, nossos parentes. Mas nós estamos no lugar certo, e se Deus escolheu aqui, escolheu vocês para passar isso conosco, nós confiamos no Senhor, Ele é o nosso Deus, né? Ele está acima de todas as coisas. E na doença ou na saúde, na vida ou na prosperidade, Ele vai ser glorificado em nossas vidas e o diabo vai ser envergonhado para sempre, porque nós já somos do Senhor. Então, esse texto que a Geise falou diversas vezes é a nossa oração, né? Nós oramos muito esse texto essa semana, que ainda que a figueira não floresça, ainda que eu passe por muitos problemas, dificuldades, eu me alegrarei no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a pessoa pensa, nossa, parece que você nem está passando por nada. Eu choro muitas vezes, né? A gente chorou muito já essa semana, mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu não vou desistir disso, de crer nisso e viver cada dia para Jesus. Tenho afirmado isso cada dia, quando o diabo vem com densas trevas na nossa mente. Muitas vezes vem assim com pensamento de morte, de opressão, de, tá vendo aí, você serve esse Deus, olha como é que você está. Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador, e nós não vamos ouvir o diabo, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. E isso tudo me trouxe essa perspectiva de que a minha vida é muito passageira e que os frutos que nós vamos levar daqui são tudo aquilo que a gente faz por outras pessoas. Isso é eterno. Certo? Isso é eterno. Essas crianças do Novo Horizonte, as crianças aqui do Rio, da Angola, a vida delas é o que é eterno, que eu vou poder levar comigo para sempre. A minha casa, o carro, nada disso faz sentido quando a gente
sabe que a tua vida corre um risco bem sério de uma doença tão grave e passar pelo vale da sombra da morte, que talvez Deus tenha preparado para mim, mas em qualquer circunstância eu creio em milagres, sim. Deus pode retirar tudo do meu corpo, se esse for a vontade dele. Mas como os amigos de Daniel falaram quando foram passar pela fornalha, né? O Senhor pode me livrar, mas mesmo que o Senhor não me livre, eu jamais vou me prostrar diante desses deuses. Então, é nisso que nós queremos. E nós pedimos que vocês orem por nós. E Deus é tão querido conosco, né? A minha mãe estava muito angustiada alguns dias atrás e queria comprar uma passagem para vir para o Rio de qualquer jeito. Aí ela fez a maior pressão no meu pai, que eles tinham que vir para o Rio. E quando eles chegaram na segunda-feira, minha mãe nem sabia de nada disso, nem eu sabia, na verdade. Quando eles chegaram na segunda-feira começou um turbilhão de problemas, vai no médico. Eu fui, olha, mais de 10 médicos, não sei nem, perdi a conta de quantos médicos eu fiz e quantos exames eu fiz essa semana, mas eu senti o carinho de Deus, porque os meus pais estão comigo lá em casa, até ficaram em casa hoje, porque eles estavam muito cansados da semana toda. Mas, assim, todo momento eu cheguei em casa e encontrar com os meus pais, poder ganhar um abraço, eles orarem comigo. E eu senti assim que Deus está conosco. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e contar com as orações de vocês. Em nome de Jesus, que a vontade de Deus seja feita. Vamos orar mais uma vez por Juliana nesse momento. Meu desejo é que você seja curada. E é isso que eu vou orar, eu vou pedir para Deus. Mas Deus é soberano, Deus sabe, tem nossa vida nas mãos dele. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos em favor de Juliana. Tu conheces ela porque o Senhor a criou. E o Senhor colocou na vida dela uma missão. E nós temos visto isso, não só na vida dela, mas na família como um todo, essa missão sendo completada, essa missão sendo cumprida. Nós agradecemos pela vida dessa família e nós agradecemos pela vida da Juliana. E Deus, celebramos a vida, porque o Senhor é o autor da vida. E nessa manhã nós clamamos, Pai, que o Senhor realmente permita que ela fique em nosso meio. Nós amamos essa mulher, nós precisamos dela em nosso meio. Deus, nós colocamos o nosso desejo diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe que o nosso desejo é que ela vá lá nesse oncologista amanhã e nada seja encontrado. E o Senhor pode fazer isso, assim como o Senhor fez com esse homem que puxou de lado e tocou os ouvidos e a boca. Deus, por isso eu peço, Deus, toque o corpo da Juliana também, esse é o meu desejo. E é o que eu oro nesse momento, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor ouve, e eu sei que o Senhor tem um plano na vida dela que eu não conheço, mas o Senhor sabe. Então, nosso desejo é que o Senhor a cure. E é isso que nós oramos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebi um e-mail essa manhã do pastor Johnny, ele é pastor em Rio do Sul, em Santa Catarina, e a igreja lá está, o primeiro andar da igreja está debaixo d'água. E então ele pede muita oração pelas pessoas, porque tem alguns membros da igreja que perderam tudo, outros perderam um bocado de coisas. Então ele está planejando para essa semana, porque parou de chover lá, mas provavelmente até segunda-feira a água não tenha baixado completamente, mas ele está tentando mobilizar a igreja dele para fazer um grupo de ação para ajudar as pessoas que estão necessitadas na cidade. Então nós temos igreja em Rio do Sul, igreja em Blumenau, que são as cidades bem atingidas pelas enchentes. Então, por favor, orem por essas pessoas lá. Eu vou encaminhar para vocês o e-mail dele também com as fotos do lugar. Então eu peço que vocês orem por eles também. Temos muita coisa para orar, né? Então vamos orar durante essa semana por esses nossos irmãos. Também nós temos a continuidade hoje sobre a nossa personagem José, onde nós começamos domingo passado, falamos alguma coisa. Eu quero fazer um pouco diferente hoje. Eu geralmente costumo pegar partes e já ir aplicando na nossa vida, como nós podemos usar na forma prática para nós. Mas eu quero fazer um pouco diferente. É importante que a gente mude um pouco a forma de fazer, até para ficar um pouco... Porque aí você sabe, agora vai ser assim, 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 e depois vai ser assim. Mas agora não vai ser assim, vou fazer um pouco diferente. Na verdade, eu quero contar a história de José. Como é uma história muito longa, eu quero contar um pouco a história de como ele chegou até o momento em que ele foi vendido pelos irmãos e acabou chegando no Egito. Nós vimos na semana passada que José ele era um homem um pouco diferente dos irmãos dele. Ele era bom, enquanto os irmãos, segundo o relato, eram um pouquinho estranhos, gostavam de outras coisas, e José era, na verdade, contrário ao que eles faziam.
O que é interessante na vida de José, ele é um tipo de Cristo, uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, José foi vendido por 30 moedas de prata, Jesus também foi. Né? Então tem essa singularidade, né, de coisas que aconteceram. É um tipo de Cristo, uma tipologia, o que estava apontando, olha, isso vai acontecer com o Messias também. É uma ideia, como eu disse antes, o Antigo Testamento é um pano de fundo para o Novo Testamento, para a vida de Cristo. Basicamente está apontando para Cristo. É uma revelação gradual de Deus na história que vem culminar em Cristo. Então tudo aponta para Jesus. E José é um desses personagens que apontam a vinda messiânica. Então ele é um tipo de Cristo. Também a história de José exemplifica uma providência divina. Tudo que a gente vem falando aqui e já pregando, não só eu, mas vários outros pregadores aqui, vem falando de Romanos, principalmente de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados do seu propósito. Vocês entendem que a ideia, aquilo que Juliana falou aqui, eu acredito que ela vai passar por essa situação para fortalecer outras pessoas depois, no futuro, que passarão pela mesma situação. Porque é conhecimento de causa. Claro que o conhecimento de causa, quando você começa a conhecer, você vai passar por sofrimento. Sofrimento não é gostoso, ninguém pede sofrimento, senão teríamos um desvio de caráter e seria aí uma coisa um pouco diferente, né? Masoquismo, que é um desvio de caráter, o cara que gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Nós não ajoelhamos de manhã e dizemos, Deus, manda sofrimento para mim, que hoje eu estou com vontade de sofrer. Ninguém faz isso, isso é loucura. Mas nós sabemos que vida cristã é passar por períodos de sofrimento. Inevitável, não tem como mudar isso. Eu e você vamos passar por sofrimentos. Ou você acha que quando Jesus usa a parábola da casa forte, construída sobre a rocha, e a casa sobre a areia, as duas casas enfrentaram tempestade. Mesmo aquela sobre a rocha, enfrentou tempestade, problemas. Mas ela suportou as tempestades porque estava sobre a rocha. Enquanto que se o teu sistema de crenças for falho, uma areia, as dificuldades, os sofrimentos vão fazer você ruir. Essa é a ideia. Então, cristão passa por sofrimento. Não tem como você evitar isso. Na história toda foi assim. Todos os cristãos que foram antes de nós, foi assim. Os que virão depois de nós, vai ser assim. Até Cristo dizer, acabou a história, e voltar. Sofrimento faz parte do ser humano. E pelo fato de sermos cristãos, nós não estamos livres disso. E a história de José, ela é importante para nos mostrar isso, de que Deus pode transformar coisas ruins em boas, na sua e na minha vida. Deus pode fazer. E essa manhã eu quero pensar na ideia de José. Primeiro ele foi exaltado e depois exilado. Sabe uma coisa que parece que não cabe na coisa? Ele é exaltado pelo Pai e é exaltado por Deus. E depois ele é exilado, ele é vendido como escravo. Aí você, puxa vida, mas parece-me que depois de um momento de extrema coisa boa, ele cai e vai para o fundo do poço. Literalmente nesse caso, porque ele foi para o fundo do poço mesmo. Então a ideia de José é essa, nos ensinar algo que nós podemos aplicar sobre a nossa vida. E é isso que eu quero fazer com a gente hoje. O que a vida de José pode nos ensinar para o nosso dia a dia. O que nós podemos tirar de lição. Muito importante, assim como o Tiago diz, não somente ouvintes, mas praticantes. É o que nós precisamos. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós podemos encontrar aí. Mas vamos ler o versículo capítulo 37, de 1 a 11, para a gente entender o pano de fundo do enredo da história. Capítulo 37, versículo 1 a 11 de Gênesis. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar, faça anotações nela, é muito importante, porque provavelmente você vai ler em casa depois, e aí você já sabe o contexto. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Pai de Jacó, Isaac, lembram? Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Lembram quem eram essas duas mulheres? As amantes do pai dele. Ajudava as mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Não parece aqui um dedo duro? Ele ia lá com os irmãos, via o que os irmãos faziam, corria de volta. Porque fulano fez isso, blá, 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 blá. Ora, Israel, que era de Jacó,
gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice e também porque era filho de Raquel. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouça o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Que arrogância, né? Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? É? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou o pai aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José, então, é exaltado pelo pai, acima dos seus irmãos, diz o versículo 1 a 4 ali. José era o 11º filho de Jacó, filho da velhice, ele já era velho, a Raquel finalmente consegue engravidar, ela era estéril, ela engravida, tem José, depois Raquel dá luz a Benjamim e morre durante o parto, e isso faz com que José se ligasse mais ainda, Jacó se ligasse mais ainda a José, porque, puxa vida, é o filho da minha amada, que morreu, tal. Era o que restava, então ele coloca ele acima dos irmãos. E José era um contador de histórias, né? José gostava de contar história, mas na verdade, Levítico 5:1 diz o seguinte, se alguém souber e não contar o que os outros fazem de errado, se alguém souber, isso era um mandamento, era uma prática no Antigo Testamento, se você souber que alguém fez algo de errado e não contar, se torna culpado daquele erro. Levítico 5:1 se torna culpado, e José entendia essa ideia, por isso ia para casa e contava para o pai as maldades que os irmãos faziam lá. E Jacó demonstrou destrutivamente favoritismo pelo filho. Perceberam aqui que Jacó demonstrava para todo mundo, ele não escondia que José era o filho amado. Os irmãos mais velhos de José, como consequência disso, provaram que não eram dignos de confiança do pai, tanto é que o pai, a forma de exaltá-lo, faz uma túnica para ele. Alguns estudiosos do Antigo Testamento afirmam que, pelo fato de ter uma túnica daquele jeito que o distinguia dos irmãos, fazia dele, provavelmente, o futuro chefe da família. Consegue imaginar isso? Basicamente, aos 17 anos, o pai já dizia, esse aqui, quando eu morrer, vai ser o chefe da família. E aí José crescia, né? Passeava com aquela túnica no meio daquela plantação toda, do trigal, sei lá do que eles plantavam naquela época. Mas consegue imaginar aquilo? Os filhos mais velhos dizem, mas eu não acredito. Aquele fedelho, né? Com aquela túnica bonita. Alguns historiadores dizem, no hebraico a gente não tem essa ideia, mas alguns historiadores acham que seja isso. E o ódio dos irmãos de José, então, é instigado. Mas da mesma forma, então, pode passar tudo isso aí. Da mesma forma que José é exaltado pelo seu pai, ele também é exaltado por Deus sobre a família. Olha lá, não é o primeiro sonho que aparece em Gênesis. Nós temos o sonho de Abraão. Quando Abraão sonha, Deus revela através de uma oração que ele seria pai de uma nação. Depois também Deus se revela a Jacó, no capítulo 28, da escada que subia aos céus, vocês lembram disso? Também depois, no capítulo 31, Jacó tem um outro sonho, onde os rebanhos dele são mais frutíferos que os rebanhos do tio dele. E várias vezes Deus se revela no Antigo Testamento através de sonhos. Aí a minha pergunta é, nós também podemos esperar que Deus fale a nós através dos sonhos? O que você acha? Pode? É regra? Não é regra, mas pode acontecer. Mas nós já temos o que eles não tinham naquela época. Nós temos a Bíblia, onde Deus não precisa mais mandar agora um profeta revelar coisas novas. Nós temos tudo o que nós precisamos aqui. Nós não precisamos agora pedir a Deus, por favor, me dá uma oração, um sonho aí para... Nós não precisamos disso. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas não se fiar em cima de um sonho. Tive um sonho, Deus me falou. Esse é o maior problema para mim, quando alguém já chega falando que Deus falou.
Temos que ver se confere com o que a Bíblia diz, né? Então, o que esses sonhos que José teve estavam predizendo do futuro? O que vocês percebem? Quais foram os sonhos que José teve, que a gente leu aqui? Primeiro foi os feixes que se dobraram. Depois foi as estrelas, a lua, o sol, que se dobravam diante dele. O que isso significava? Em primeiro lugar, que José se tornaria superior na família dele. Primeiro foram os feixes, o feixe dele, que ficou em pé, e o feixe dos irmãos que se dobraram. Depois, o segundo sonho foi as estrelas. Então, o mundo inteiro se dobraria diante dele. E nós vemos isso se cumprindo depois no Egito, quando o Egito passa por fome, que vieram de todos os lugares do mundo e se dobravam, curvavam diante dele, porque ele era um homem que governava no Egito e que tinha a solução para aquele problema. Então vocês percebem que através desse sonho, Deus foi mostrando na vida de José o que faria. E é interessante que, mais uma vez, Deus escolhe o mais jovem para governar sobre o irmão mais velho. Isso aconteceu com o pai dele, com Jacó foi a mesma coisa. Lembram Jacó e Esaú? Diz lá a profecia que o mais novo governaria sobre o mais velho, e Esaú foi deixado de lado, e Jacó, de uma forma talvez enganadora, conseguiu tomar o posto de filho mais velho. Aconteceu com o pai, aconteceu com José. Não é a primeira vez na história que Deus usa um mais jovem, não vai ser a última vez que Deus usa mais jovens para governar sobre mais velhos. Davi chegou numa época em que ele foi eleito rei, que ele disse diante do Senhor, e disse: eu não posso governar sobre essa nação, porque existem pessoas mais velhas que são muito mais sábias do que eu. E Deus diz para ele assim: não despreze a sua mocidade. Quando Davi assume o posto e diz: é verdade, se Deus me chamou eu vou fazer. Por isso nós investimos em jovens, por isso a gente faz esse trabalho com adolescentes, porque nós não podemos desprezar nisso, porque eventualmente desses homens e mulheres futuras, dessas crianças que ainda são meninas e meninos, desses homens e mulheres, Deus vai tirar alguns para fazer a diferença. Deus vai fazer. Esses dias o Matias me perguntou assim: pai, qual é a profissão mais legal? Aí eu falei para ele: pastor. Ele falou: não é não. Mas talvez não seja o chamado dele, para a vida dele. Mas existem várias crianças que nós precisamos estar atentos, nós precisamos instruí-las, nós precisamos passar tempo com elas. Porque Deus pode usar mais jovens para governar sobre mais velhos, ou liderar mais velhos. Deus pode fazer isso. E não foi a primeira nem a última vez que a gente viu acontecendo isso, principalmente na história de José. E José então parte para essa situação toda, essa grande aventura, né, que foi a vida desse homem chamado José. Mas aí acontece algo, a raiva dos irmãos de José cresce a tal ponto, mas eles ficam tão enraivecidos que eles começam a planejar algumas coisas. Pode passar isso também. José acaba vendido como escravo por seus irmãos. E você pode ler isso em casa, a partir do versículo 12, versículo 36. José, confiante, vai até onde os irmãos estão. Ele vai, porque o pai diz: onde estão seus irmãos? Vai lá ver como é que se está tudo bem. E José vai. Quando ele chega lá, os irmãos dele vêm enciumados, que estão, por causa de José, por causa da túnica e tudo mais, pegam ele e dizem: vamos matar esse homem. Garoto, 17 anos ele tinha. Vamos matá-lo. Alguém intervém, né? Alguém intervém. Quem vocês acham que intervém, que não permite que José seja morto? Quem vocês acham que foi que interveio? Quem? Não, dos irmãos dele. O mais velho, Judá, não é? O Rúben diz para não matar, né? Mas Judá diz: olha só, joga no poço. E Rúben não quer que matem, isso mesmo. E então Judá dá essa ideia. E é interessante que a história mostra que de que tribo que Jesus vem? Da tribo de Judá, não é da tribo de José, que na verdade a tribo de José some, né? Ela some, na verdade são os filhos dele, Manassés depois que vira a tribo. Mas José some da história, nem tribo vira. Um homem desse, tão proeminente no Antigo Testamento, vira fumaça. Não é estranho? E Jesus vem de Judá, do filho mais pervertido que você possa imaginar, que tem sexo com a nora dele, engravida a nora.
Um cara totalmente pervertido, e é dessa linhagem que vem Jesus. Vocês sabiam que os muçulmanos adoram a genealogia de Jesus Cristo? Eles adoram, sabe por quê? Porque eles dizem, o Deus de vocês tem mãe prostituta, tem pai, tem homens que são incestuosos. Eles adoram isso, falam, vocês têm um Deus de linhagem podre. Mas na verdade Deus escolheu especialmente para isso, para dizer assim, que passado não deve reger o nosso futuro. Aquilo que eu falei aqui domingo passado, o nosso passado não tem direito de definir quem eu sou hoje. Se você foi o que foi antigamente, não significa que você vai continuar sendo. Aquela prostituta Raabe, que entrou na linhagem de Jesus, que foi salva por causa da muralha de Jericó, que ela colocou aquele cordão vermelho, essa mulher ficou na história como um exemplo de mulher que teve a vida transformada. Que na verdade nem judia não era, ela nem era israelita, ela era lá de Jericó, que casou com Salman, que era judeu. Ela casa com um judeu, e ele some na história, mas ela entra na linhagem, ela que é lembrada. Uma mulher que nem israelita era. Deus mostra claramente que o nosso passado pode ser transformado em algo glorioso, em algo bonito. Não importa quem você foi, não importa por onde você andou, o que você viu, o que falou, o que você fez, não importa. O que importa é o que você vai ser daqui para frente, o que você pode fazer daqui para frente. Isso é o que importa. O teu passado não tem o direito, não tem poder para definir quem você é no futuro. Eles vendem José como escravo. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando eles vendem José como escravo, né, Jacó é enganado. O enganador é enganado. Jacó enganou o irmão, não é verdade? E agora ele é enganado pelos próprios filhos, que chegam em casa com a túnica rasgada e suja de sangue. Diz, olha aqui, o seu filho deve estar morto. Algum animal selvagem deve tê-lo devorado. E ele entra em colapso emocional. E ele diz que não quer ser consolado e tudo, toda aquela ladainha toda, mas na verdade o que nós vemos aqui é que Deus está em ação. Mesmo quando José chega no destino, lá no Egito, que é o destino de escravidão, Deus está em ação. E aí nós podemos ver como isso tudo se aplica à minha e à sua vida hoje. O que é essa vida de José? O que de tudo que você ouviu agora nesse momento, de toda essa pequena recapitulação da vida de José, o que isso tem a ver com a minha e a sua vida? Primeira coisa, famílias e também na igreja continuam lutando com os mesmos pecados. Nós continuamos lidando com os mesmos problemas que essa família demonstra. Por exemplo, esses aqui, favoritismo. Nós favorecemos outros e desfavorecemos alguns outros, enquanto que a Bíblia claramente nos diz que isso não deveria acontecer. Não fazer diferenciação, diz Tiago, capítulo 2, versículo 1. Não faça diferenciação entre um e outro. Mas a gente faz. Favoritismo é uma das coisas mais comuns que existe, infelizmente, dentro da igreja. Nós gostamos mais de um e favorecemos mais um do que o outro. Se a pessoa tem mais dinheiro, se a pessoa é mais bonita, se a pessoa é mais cheirosa, se a pessoa se expressa melhor, essa pessoa a gente favorece mais. Agora, quando chega um irmãozinho que, está com aquele perfume vencidinho já, não está tão bonito, não está no seu melhor dia, você diz, caramba, cara. Esse você já cumprimenta assim, você está bem, né? E já sai. Porque você não quer ouvir, não quer passar tempo. Nós favorecemos alguns e desfavorecemos os outros. A mesma coisa, e deliberadamente às vezes a gente faz isso. Assim como Jacó fez com o filho, deliberadamente mostra, esse é o meu filho amado. E a gente mostra, esse é o cara que eu gosto, esse eu gosto de passar tempo. Não estou falando nada aqui, gente, que às vezes nós temos afinidade mais com algumas pessoas do que com outras. Não estou falando de afinidade, eu estou falando de favoritismo, de favorecer o outro mais do que o outro, do que um. Outro e outro. Mas também temos ciúmes e invejas em nosso meio. Ciúmes e inveja, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, livrem-se disso. Ciúmes e inveja não deve nem se nomear em nosso meio. Ciúmes e inveja. Os irmãos de José sentiam ciúmes e inveja. Nós também sentimos ciúmes e inveja de outras pessoas. E às vezes até a gente olha para a situação do outro, e isso aqui eu já ouvi algumas pessoas falando,
Puxa vida, fulano tem tanta grana, se eu tivesse o que ele fazia, eu ajudava mais pessoas. E tem ciúme às vezes do dinheiro que o outro tem, mas não sabe que o outro trabalhou, ralou para ter o que tem, mas tem ciúme. E fica em casa de braços cruzados, não quer trabalhar o que o outro trabalhou para ter o que teve. E ciúmes começam a brotar em nosso meio. E a palavra de Deus diz, livrem-se disso. Mas você sabe qual que é uma das causas de inveja? Uma das maiores causas de inveja é a resistência à palavra de Deus. Essa semana eu tive uma experiência ruim, eu vou ter que compartilhar com vocês. Sabe quando você sabe o que é certo você fazer, mas você não faz? Sabe isso? Sabe quando você tem uma voz dentro de você que dizendo, olha só, não faz isso. Não faz isso. E você diz para essa voz o seguinte, eu sei que eu não devo fazer, mas eu vou fazer. E eu acabei não ouvindo, e que nós chamamos que é alerta que o Espírito nos dá, né? O Espírito de Deus nos alerta com essas coisas. E depois, eu não fiz uma coisa tão grave, né? Mas sabe o que mais me deixou chateado depois? Foi o fato de eu perceber que essa voz eu havia rejeitado. Gente, isso acabou comigo. Mais do que aquilo que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Conhecem essa rua que vai ligar agora, aqui, Bem-vindo, né? Eu fui buscar o Matias na escola, e entrei na Bem-vindo lá, e lá tem uma intersecção, que vai pegar Genaro. E ali, se você entra na intersecção, você está na preferencial, e as pessoas que vêm da Genaro precisam parar para você. E veio uma mulher que não parou, entrou, eu joguei o carro em cima dela. Eu só não sei como não bateu, porque eu já cheguei buzinando, mas o carro chegou a encostar, a mulher parou, congelou a coitada, né? Provavelmente ela estava desligada. Sabe, e ela parou, eu parei encostado na porta dela, assim, e buzinando, não tirando o dedo, e ela olhando para mim, e eu não tirando a mão da buzina. E ela saiu dali e encostou o carro. E eu achei que ela ia encostar para brigar comigo. Eu encostei, abaixei a janela para bater boca. Ela disse, pediu para que eu fosse embora. Cara, eu me senti um monstro. Eu me senti um monstro. Porque no trânsito você pode cometer erros, né? E aquele momento, sabe, eu saí dali, eu disse, puxa, mais uma oportunidade que eu tive, mais uma oportunidade de segurar a minha onda, né? De segurar a minha onda. Não fiz. E sabe, aquela voz dizendo, não faz, sabe, não faz. Eu vi, sabe quando você antevê que a pessoa não vai parar, e você está entrando, e você faz de propósito, e vai, acelera em cima? Eu fiz isso. E aquilo me destruiu, sabe? Falei, cara, eu sabia a coisa certa a fazer e não fiz, me senti um idiota. E ainda mais buzinando, a mulher já olhando para mim, eu camando a buzina daquele jeito. Isso não se faz nem aqui nem na China, né? Que você tem que disputar espaço. Tudo bem, você pode dizer o trânsito no Rio está um caos, mas não justifica. Não justifica. E aquela voz que me falava, cara, não faz, está errado, não faça. Bom testemunho, Eu cheguei em casa e falei, Deus, eu quero ser o melhor cristão, por favor, me ajuda a ser o melhor cristão. No trânsito, também, eu quero ser o melhor cristão, sabe? E aquele negócio que mais me chateou foi o fato de eu ter ouvido aquilo e não ter dado ouvido. E isso é a causa, é quando nós nos tornamos resistentes à palavra de Deus. Quando você se torna resistente, a cura para isso é um relacionamento próximo com o Senhor. Quando nós nos tornamos próximos dEle, diz lá o Salmo 73:17, até que entrei na presença de Deus, e passei a ter uma intimidade com Ele, aí então eu conheci o destino dos ímpios. Somente quando eu entrei em relacionamento com o Senhor, eu tive a noção exata do que acontece com quem não tem relacionamento com o Senhor. Ele é escravo dos seus próprios impulsos, é escravo do seu própria ideia, ele não pode dizer não. Ele simplesmente vai no fluxo da vida. Ele não consegue dizer. E as pessoas dizem, eu sou livre, eu não sou crente porque eu quero ser livre. Aí é que está o maior engano, porque você é escravo, você não consegue dizer não para nada. Você está tão preso que você não consegue dizer, olha só, eu sei que dá vontade de fazer isso, mas não vou fazer.
Ele não tem essa liberdade, porque está tão escravizado, tão escravizado. E quando nós entramos no relacionamento com Cristo, nós conhecemos a verdadeira liberdade, que nós podemos até dizer não para a nossa própria vontade. A minha vontade era de bater naquele carro, mas eu não faço. Não é certo. A minha vontade era de, como diz o Valério, voltar lá para o Antigo Testamento e enfiar a mão na cara do fulano, mas eu não vou fazer. E nem sempre as coisas, quando a gente tem liberdade de fazer, é somente as coisas ruins. Até coisas boas, mas que vão escandalizar o nosso irmão. Eu tenho a liberdade de dizer, não vou fazer. Isso é ser livre. É para isso que Cristo veio trazer liberdade para nós. É um jugo, porém suave e leve. Também, diz o texto, diz que nós temos raiva, essa raiva. E a raiva que os irmãos de José tinham era uma raiva assassina, quero matá-lo. Eu quero matar esse garoto, esse fedelho. Uma raiva assassina que destrói. E a coisa é tão complicada, mas tão complicada, que você não precisa matar literalmente uma pessoa para se tornar réu dela. Porque olha só que Jesus disse, ouviste, as antíteses de Jesus de Mateus 5, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, as antíteses de Cristo, aquele que disser ao seu irmão, racá, isso já é réu. Sabe o que é racá? Sabe quando você está com... É um pouco nojento, eu vou explicar para vocês o que é. Sabe quando você está com aquela virose, aquela gripe, e você faz... E sai aquele treco amarelo? É isso que Jesus está falando. Esse era o termo do hebraico, do aramaico, aliás. De desprezo, dizendo, para mim você não vale mais do que isso aqui. Esse mucus amarelo. Desprezo, mostrar desprezo pela outra pessoa. Ele está dizendo, aquele que demonstrar desprezo pelo seu próximo, é como se tivesse assassinado alguém. Nós precisamos cuidar, gente. Demonstrar desprezo. E eu não estou falando aqui de pessoas cheirosinhas, bonitas, que fazem parte do nosso convívio. É do ser humano em geral. Não é apenas das pessoas que você gosta, das pessoas que fazem parte do teu convívio, mas das pessoas em geral. Eles são alvos do amor de Cristo, todos eles. Raiva assassina não deveria nem se mencionar em vosso meio. Também a questão da dureza do coração. Dureza do coração é resultado de uma mente cauterizada, uma mente que ouve. Eu orei aqui domingo passado, que seja o Espírito de Deus que nos convence, mas não que seja uma pessoa que fique falando no nosso ouvido. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas se tem alguém que fica falando a mesma coisa para você todo dia, sabe o que você faz? Você faz ouvidos moucos. Você está lá de corpo presente, mas o Espírito está longe. Você está lá. É mais ou menos o que um homem fez com a esposa. Ele ouviu dizer que a esposa quer atenção total. Contato visual. Né? Tem que olhar no olho da esposa e ouvi-la. Ele decidiu fazer assim. Chegou em casa e olhou no olho da esposa e ficou ouvindo. E a esposa falando. Lá pelas tantas a esposa achou estranho, porque o marido nunca tinha feito isso. Ela fez assim, ó, saiu de lado e o marido continuava na mesma direção. Ele estava ali de corpo presente, mas não de espírito nem de alma. Você tanto ouve que teu cérebro fecha, tua mente simplesmente desliga, você continua ouvindo, a pessoa acha que você está ouvindo, e é assim, o Espírito de Deus vai falando no nosso coração, e você vai fazendo assim, não faça o que eu fiz aquele dia, e você vai dizendo, eu sei o que é certo, mas não vou fazer agora, mas não vou fazer, desaforo dessa mulher e fui. Não faça isso. Porque você corre um sério risco de ter o seu coração endurecido. Também, ganância. Faça morrer tudo que pertence à natureza humana. Diz o texto em Colossenses 3,5. Faça morrer tudo aquilo que pertence à tua natureza humana. Nós somos seres humanos. Deus nos criou como seres que sentem, que amam, que sentem raiva, que se iram. E Ele em nenhum momento diz, você não deve se irar. Você não vê isso na Bíblia. Ele, pelo contrário, ele diz, não se põe o sol sobre a sua ira. A ideia é, por que você está irado? Nós temos que entender e reconhecer. Deus, eu realmente estou irado agora. Agora estou bravo. Né? Reconhecer a ira. Ira não é pecado. É o que você vai fazer com ela.
Então a gente, às vezes, como cristãos, nós temos uma série de a não ser, ou não pode. Mas o que é que nós podemos? Nós podemos ser quem nós somos. Nós temos o Espírito de Deus conosco, que pode nos ajudar a segurar a nossa onda, que pode nos fazer com os ouvidos um pouco mais abertos para a ação e a voz de Deus, para que a dureza do coração vá embora, para que a cura para nossa inveja ou nossa raiva assassina seja mandada embora. Nós temos o Espírito de Deus para nos fazer isso. E José nos apresenta então um bom exemplo. O bom exemplo que José nos dá é o seguinte: para os que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo abandonaram o velho estilo de vida. Os que estão em Cristo abandonam o velho estilo de vida. Também podemos vir a sofrer por causa da nossa fidelidade a Deus. José foi íntegro e sofreu por causa dessa integridade. Se você for íntegro, pode se preparar para a batalha aí. Se você costuma não dar uma propina quando todo mundo está dando propina, pode se preparar aí que vem pressão aí em cima. Se você costuma ou faz parte de uma pessoa que mente aqui e mente acolá para livrar a cara ou ficar um pouco numa situação mais confortável, e se você decidir não fazer isso, você se prepare para a batalha. Os que pertencem a Deus enfrentarão perseguição, enfrentarão pressão. Isso não é uma coisa exclusiva apenas para alguns, para todo cristão. Isso não é exclusividade de ninguém, viu, gente? Todos nós. Mas quando sofremos por amor ao Senhor, nós podemos ter a confiança de que Deus vai prover, Deus está conosco em meio da tribulação, podemos ter esperança na promessa dEle, e assim vai. Podemos ter todas essas coisas. Também podemos deixar a vingança para o Senhor, né? Não precisamos nos vingar de ninguém, e podemos até perdoar. Vocês sabiam que a gente pode até perdoar? É novidade isso para você? Que se nós estamos no Senhor, nós podemos até perdoar, porque também fomos perdoados. E são alguns princípios que a vida de José nos ensina. E se você olhar para o final da vida dele, você vai perceber que essas coisas que Deus transformou para bem na vida dele, se tornaram prática. Ele perdoou os irmãos dele, não é? Ele poderia ter ido à forra, não é? Agora vocês vão ver. Porque agora ele era governador do Egito. A providência divina está em ação, também em toda circunstância de sua e de minha vida. A providência divina está em ação. Jacó escolheu José como o filho preferido dele. Deus enviou um filho para cá. O que você vai fazer com o filho que Deus escolheu? O que você vai fazer com o filho que Deus escolheu? Que é Jesus Cristo. Pergunta que você tem que responder para você. Você tem uns princípios aí que a gente pode seguir, mas é o que a Bíblia nos ensina. Que Deus nos ajude nesse processo. Que Deus nos ajude, faça melhores crentes, melhores cristãos. Que Deus nos ajude a segurar a onda no trânsito, não apavorar a vida das pessoas. Eu estou pensando seriamente em andar mais de bicicleta. É verdade. É bom por 2 motivos. Eu vou ficar mais em forma e não vou correr o risco de meter buzina em mais ninguém, né? Porque eu acho que situações drásticas exigem, às vezes, algumas decisões drásticas. E eu não estou afim de brincar com coisas onde eu sei que o meu pavio é curto, né? Onde eu explodo facilmente. E essa é uma área da minha vida que eu tenho lutado bastante. Eu tenho lutado bastante. E eu não tenho orgulho de falar isso, não. Tenho vergonha de falar isso para vocês. Senti vergonha depois, quando eu saí dali e vi aquela mulher daquele jeito. Né? Quando eu achei que ela encostou o carro para me xingar. E eu baixei o vidro e eu vi que ela estava, na verdade, era apavorada. Isso não é coisa que se faz, isso não é coisa de cristão, gente. Principalmente de um pastor. Que vergonha, né? Tenho vergonha.
Mas graças a Deus que Deus pode transformar a vida, até a minha, Deus pode transformar. Então eu estou orando para isso e estou pensando seriamente em andar de bicicleta. Consertar o pneu da minha e andar mais de bicicleta. Que Deus nos ajude. Vamos orar ainda para encerrar essa manhã, que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente possa voltar no sábado que vem, no domingo que vem, com histórias melhores, né? Histórias onde a gente possa dizer, olha, Deus me ajudou a segurar a onda aqui, né? Vamos tentar fazer isso, vamos prestar atenção na nossa vida nessa semana. Vamos ver o que a gente pode fazer aplicando alguns princípios desses e o que Deus pode fazer para fazer diferente aí na nossa vida. É muita praticidade, é muito simples. Sabe? Vai e faz. Não guarda para você. Se você sabe o que tem que fazer, vai e faz. É o que eu quero fazer. É um desafio para a minha vida, um desafio para a sua vida. Sabe o que tem que fazer? Vai e faz. Simples assim. Cristianismo não é complicado, não precisa inventar uma equação, não precisa dizer lá se tirar a raiz quadrada de nada. É simples. Sabe, faz. Sabe, faz. Simples. Bom, vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida desse homem, José, do qual a gente pode tirar alguns princípios e ser melhores crentes, melhores cristãos. Às vezes temos vergonha do Senhor pela atitude que a gente toma, mesmo diante do teu constrangimento, quando o Senhor nos constrange o coração, quando claramente nos mostra que o que estamos prestes a fazer não é correto, mas nós fazemos ouvidos surdos à tua voz e fazemos e depois, claro, colhemos aquilo que nós semeamos. E Deus, nós não queremos chegar diante do Senhor dessa forma, envergonhados por causa de uma atitude tomada, por causa dessa decisão estúpida e idiota. Mas nós queremos que o nosso ouvido esteja mais aberto à tua voz e que nós possamos ouvir o Senhor com mais clareza, cada vez mais. E não somente ouvir, mas também de atender a tua voz. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar de forma que abandonemos o velho estilo de vida, para maturidade cristã, que nós possamos manter a nossa fé, mesmo num ambiente hostil e tentador. E no meio de sofrimento, que possamos confiar na tua fidelidade. Deus, nessa manhã eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, porque é disso que nós precisamos. Não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais saúde, nós precisamos da tua graça. E Deus, eu peço nessa manhã que a tua graça seja abundante em nossa vida. Dá-nos a esperança no Senhor. Dá-nos a esperança na tua fidelidade e no teu amor. E eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você. E até domingo que vem, 9 horas da manhã, para a escola dominical. Tem café, não precisa tomar em casa, você vem aqui, toma aqui, é show de bola. Deus abençoe.